convidamos mais uma vez a você, meu irmão, para que venhamos juntos a adorar o Senhor. Feche os teus olhos e nós iremos orar. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. E aqui mais uma vez estamos como igreja do Senhor, em um só Espírito, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Louvamos-te, ó Senhor, pelo teu cuidado dispensado ao teu povo, nesse tempo tão difícil que temos vivido, mas, ó Deus, em cada minuto temos experimentado a presença do Senhor em nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, para prestar culto ao Senhor, expressar toda a nossa gratidão pelo que o Senhor é em nossas vidas. Receba, Senhor, a adoração do teu povo, e com certeza, Pai, estaremos também recebendo da parte do Senhor a palavra que o Senhor separou para ministrar em nosso coração e tratar em cada necessidade, Senhor, dos nossos irmãos aqui presentes. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós oramos agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus que tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas, e nós podemos louvar a todo momento, louvar, cantar louvores ao nosso Deus, agradecer e pedir que todas essas coisas passem o quanto antes, né? Mas cremos que Deus está no controle de todas as coisas e por isso nós permanecemos firmes e alegres na presença do Senhor, porque cremos que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao nosso Deus. E eu te convido nessa noite a louvar conosco aí da tua casa, com a tua família, que você louve com todo o seu coração, adore a esse Deus maravilhoso e confie que tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Primeiro louvor, nós vamos louvar, é a oração que Jesus Cristo nos ensinou, Pai Nosso. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia.
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu Teu é o reino, Tu é a glória, Deus. Teu é o domínio, Pai, de todas as coisas. Ó Deus, que venha o Teu reino sobre nós, Pai. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, ó Deus. Que venha o Teu reino, Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, Pai. Porque não há, Deus, não há como nós vencermos, não há como nós vivermos uma vida vitoriosa se o Seu reino, Deus, se a Tua palavra, Deus, não for, Deus, o nosso, que direciona as nossas vidas, ó Deus. Se o Senhor não for o centro das nossas vidas, se o Senhor não for que dê a decisão de todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, tudo na nossa vida precisa de Ti, Deus. Todo o nosso ser depende de Ti, Pai. Teu é o reino, Deus. Teu é o poder, Tu é a glória, Teu é o domínio, Pai, hoje e para todo sempre. Porque Tu és o Senhor, o mesmo Deus que fez milagres lá atrás. É o mesmo Deus de hoje. E nós cremos, e nós estamos glorificando o Teu nome. Nós nos rendemos a Ti porque cremos nisso, Deus. Cremos na Tua palavra, Deus. Porque o Senhor não mente, Deus. Porque o Senhor nos prometeu e o Senhor irá cumprir, Deus. Porque o Teu reino virá sobre nós e tudo se fará novo, Deus. Em nome de Jesus, Teu é o reino. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo.
pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Yeah. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Deus, porque nós podemos te louvar, nós podemos te exaltar, Senhor. Apesar, Deus, de tantas coisas, Deus, e apesar de nós mesmos, Pai, o Senhor nos recebe, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos oferece misericórdia, o Senhor nos oferece graça, Pai. Obrigada, Deus, pela vida do Senhor em nós, Deus, pela Tua presença, Deus, no nosso dia a dia, cuidando de nós, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém. Pastor. Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Nós vamos, nesse momento, fazer uma coisa que nós temos feito todos os domingos aqui. Nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas dos amados irmãos. Graças a Deus que mesmo em meio a esta crise, mesmo em meio à dificuldade que nós temos enfrentado, a igreja, os irmãos têm sido fiel ao Senhor. E isso é motivo de gratidão. Os irmãos reconhecem que a igreja continua, que a diaconia continua, que os compromissos da igreja continuam. Então nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas
e a fidelidade de cada irmão e de cada irmã em Cristo Jesus. Nosso querido irmão diácono Jorge está aqui com a gente hoje. Ele vai estar orando ao Senhor, consagrando ao Senhor a fidelidade dos amados e queridos irmãos. Feche seus olhos aí onde você está e nós vamos orar ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado também que nós estamos aqui, Pai, louvando o Teu nome, fortalecendo, Senhor, nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Que esteja, meu Deus, abençoando a vida de cada irmão que não estão aqui. Irmão, eu tenho certeza que cada um deles, Pai, tão ansiosos, Pai, para estar aqui na presença do Senhor. Tenho certeza, Pai, que cada um vai estar aqui, Pai, fortalecendo a fé em Cristo Jesus, que tudo isso vai passar. Porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, um Deus, Pai, que transforma o nosso coração, fortalece, Pai, nossa fé, em nome de Jesus, Pai. Quero pedir agora, Deus, que teve o Senhor, abençoando esse dízimo, essas ofertas, foi pregado aqui, Pai, no Teu altar, para a Tua obra, Pai, continuar crescendo, Pai. Que essa obra, Pai, cresça cada vez mais, por isso que nós estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Chegou o nosso momento da reflexão, da palavra. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo dos versos de número 1, aliás, do verso de número 8 ao verso de número 11. Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 11. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel. A igreja de Esmirna. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desse texto, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Até aí, queridos, em nome de Jesus. Fica com a sua Bíblia aberta nesse texto. Vejam que, como nas demais cartas, esta também se inicia com declarações do autor. Ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Vejam que o título escolhido por Jesus Cristo aqui é o mesmo que se refere ao Pai em Apocalipse 1, versículo 8. Ele é o primeiro e o último. Meus queridos, este termo não se refere apenas à sua eternidade, ou à sua justa proeminência sobre todas as coisas. Mas esse texto, esse título, é um título de consolo. É um título que serve para dar ânimo aos amados irmãos daquela igreja a não esmorecer diante da jornada. Vejam que
Jesus Cristo aqui revelado é o primeiro e também o último. Isso significa que ele começou a história pela palavra do seu poder e ele se responsabiliza por encerrar a própria história na consumação do seu reino. Ele é o princípio e o fim. E mais ainda, ele é o meio, ele é o caminho, ele é o Deus sempre presente que altera os rumos da história em favor dos seus amados. Meus queridos, nas tensas trevas das provações, por vezes nos escocemos e nos esquecemos que o futuro está nas mãos do Senhor. E que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Parece que a igreja de Esmirna precisava ouvir esta palavra. Isso porque esta cidade de Esmirna foi uma cidade fundada no ano 1000 a.C., mas também foi uma cidade totalmente destruída pelos lídios 400 anos depois. Ou seja, em 600 a.C. Então ela passou 400 anos em ruínas. E no ano 200 a.C., ela foi reconstruída por Licímaco, que elaborou para ela um projeto de urbanização. Então, diante disso, nós podemos compreender o efeito que causava os irmãos de Esmirna a palavra do Cristo ressurreto. Eu estive morto e tornei a viver. Versículo 8. Pois a própria cidade havia estado morta e revivera. São lições preciosas da história. Irmãos, há derrotas que vêm para fortalecer. Há dificuldades que vêm para nos encher de ânimo, para nos ajudar a recomeçar e a reconstruir. Vejam que Cristo aparece aqui novamente dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele sabia dos detalhes da vida daquela igreja. Interessante, amados, que o Novo Testamento não relata quando essa igreja foi formada. Ela não relata por quem essa igreja foi fundada. Contudo, o importante aqui no texto é que o Senhor da igreja a conhece. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, não há nada na vida da igreja que passa despercebida aos olhos dele. Não há nada na vida da igreja que não seja filtrado pelo seu amor e pela sua sabedoria. O Senhor da igreja retrata o contexto de perseguição que aquela igreja em Esmirna estava vivendo. Veja o que ele diz aí no versículo 9: eu conheço a sua tribulação. Então esta palavra tribulação indica estar debaixo de um peso, estar debaixo de uma pressão. Era uma pressão vinda, meus queridos irmãos, da parte dos religiosos que exigiam culto ao imperador, insuflados pelos judeus que odiavam a Jesus Cristo. Mas o texto diz também: eu conheço a tua pobreza. E essa palavra significa a falta do essencial, extrema carência. E essa expressão nos leva a entender que os irmãos de Esmirna vinham da camada mais baixa da população. Quem sabe, talvez muitos escravos, muitos desempregados, muitos desprezados. O Senhor da igreja também diz: eu conheço a blasfêmia que vem contra ti. São aquelas acusações, calúnias, mentiras mal intencionadas para prejudicar a vida dos irmãos daquela igreja.
A fonte dessas acusações era a mente maldosa, era o coração pervertido, conforme diz aqui o texto, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E aí o Senhor da igreja vai dizer ainda no versículo 10, conheço o seu sofrimento. Meus irmãos, a palavra usada aqui para sofrimento, não é? A palavra pachor, de onde vem a palavra Páscoa, que quer dizer participar de uma dor física, moral e espiritual que envolve seguir a Cristo. E é uma coisa aqui interessante, irmãos, que eu estou convencido de que este é um ponto cego da proclamação da igreja, do Evangelho de Cristo hoje. Porque nós cristãos, que vivemos num país onde há liberdade de culto, de reunião, muitas vezes tendemos a oferecer as bênçãos de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo, a salvação de Cristo, a prosperidade, a saúde física, a vida eterna, sem anunciar muitas vezes as suas lutas, o seu sacrifício e o seu sofrimento. Cristianismo sem cruz é ineficaz. Cristianismo sem cruz é ilusório. É uma espécie de ópio que entorpece, mas que não prepara a igreja. E a igreja de Esmirna encarou como privilégio a possibilidade de sofrer por Cristo. Agora, olha para o texto, queridos, e vejam que o Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, que é o primeiro e o último, faz apenas um comentário sobre aquela igreja no sentido de aliviá-los. Na verdade é um comentário muito curto, mas é um comentário extremamente importante e profundo. Há uma igreja em que ele diz, conheço o seu sofrimento, conheço a sua pobreza, conheço a calúnia que vem contra ti. O comentário que o Senhor faz está aí no versículo 9, tu és rico. Amados, quem dera nós pudéssemos ouvir essas palavras no dia em que o rei vinha julgar os intentos do nosso coração. Você é rico. E o que nos faz rico aos olhos de Deus é a nossa identificação com Cristo. Para abençoar aqueles irmãos que sofriam, para consolar aqueles corações sofridos, para dar ânimo aos irmãos da igreja de Esmirna a continuar na jornada. O Senhor da igreja diz, você é rico. E o Senhor da igreja dá 3 detalhes acerca da riqueza daqueles irmãos. Vale a pena observá-los, queridos. Vai ser tremendamente abençoador e consolador para mim e para você nessa noite de culto, em nome de Jesus. Igreja de Esmirna, você é uma igreja rica, apesar das calúnias, apesar das perseguições, apesar do sofrimento, vocês são ricos, diz o Senhor para aquela igreja. Mas vocês são ricos, em primeiro lugar, da ousadia do Senhor. Olha o versículo 10. O Senhor diz, não temas. É isso que fica subentendido, irmãos, nessa expressão, não temas. Só é possível experimentar a vitória nas adversidades e passar de cabeça erguida pelas tribulações, pelo vale da sombra da morte. Se nós pudermos ouvi-lo falando aos nossos corações o que os crentes de Esmirna puderam ouvir, não temas. Foi essa mesma palavra que Deus usou para o seu povo quando Moisés estava prestes a morrer. O Senhor olha e diz, sede fortes e corajosos, não temais e nem vos atemorizareis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Foram essas mesmas palavras
que Deus usou para reanimar o coração receoso de Josué, que teve que assumir a liderança do povo e fazer aquele povo entrar na terra prometida. O Senhor olha e diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, olha o não temas aí, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foram essas mesmas palavras que Deus falou a Abrão no momento de desânimo e de dúvida. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Foram essas mesmas palavras que Elias disse a uma viúva no momento de fome e de miséria: não temas, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Foram essas mesmas palavras que Eliseu usou para um servo medroso e preocupado diante do exército dos sírios: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Foram essas mesmas palavras que Ezequias usou para um povo medroso diante do exército poderosíssimo de Senecaribe. Ele diz: sede fortes e corajosos, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Foram essas mesmas palavras que Jesus disse a seus discípulos, demonstrando o seu amor cuidadoso: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Foram essas mesmas palavras que Jesus falou a João quando esse caiu sem força aos seus pés lá no Apocalipse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Meus queridos irmãos, nós somos ricos em ousadia quando tivermos ouvidos para ouvir o que Moisés ouviu, o que Josué ouviu, o que Elias ouviu, o que Eliseu ouviu, o que Abraão ouviu, o que os discípulos ouviram, o que João ouviu e que os crentes sofredores de Esmirnas ouviram: não temas, em nome de Jesus. É isso que eu falo para você. Você é rico em ousadia, quando você puder pela fé, mesmo nos momentos mais difíceis da sua existência, você puder ouvi-lo dizendo: meu servo, minha serva, não temas, e não temas, em nome de Jesus. Não temas esse momento difícil. Não temas esse diagnóstico. Não temas essas coisas que você tem enfrentado. Não temas, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Segundo lugar, ele diz: vocês são ricos não só da ousadia do Senhor, mas vocês são ricos e na fidelidade ao Senhor. Eu gosto no texto, no versículo 10, quando ele diz: ser fiel até a morte. A ordem do Senhor aqui é essa: ser fiel até a morte. Implica que eles já estavam sendo fiéis em vida. E fiel aqui nesse sentido, meu irmão, minha irmã, significa ser digno de confiança, ser alguém persuadido, ser alguém vendido a um compromisso com Deus que transcende as dificuldades e as tempestades desta vida transitória. Ser fiel até a morte. A nossa bandeira, numa época
como a nossa, em que muitos começam bem e terminam mal, irmãos, deve ser fidelidade ao Senhor. Você acha que se aquele filho pródigo fosse um filho fiel, ele abandonaria a casa do pai, a companhia do pai, a segurança que o pai lhe transmitia para ir embora, vivendo dissolutamente, trazendo sobre si mesmo sofrimento e miséria? Vocês acham que Demas, aquele mesmo que foi ajudador e colaborador do apóstolo Paulo, mas que amou o mundo, abandonou a fé, se fosse fiel, ele iria proceder assim? Você acha que aqueles que têm sido excluídos do hall de membros de nossas igrejas, gente muitas vezes com tanto talento, tanto dom, tanto carisma, mas gente que tem abandonado o mestre, vocês acham que eles iriam proceder assim se fossem fiéis ao Senhor? Há uma igreja que vivia debaixo de uma pressão tremenda. Há uma igreja composta de pessoas sofredoras, em que muitos eram caluniados, perseguidos. Há uma igreja que sofria dor física, moral e espiritual que envolve seguir a Cristo. O Senhor da igreja, o Cristo ressurreto, declara: ser fiel até a morte. Fidelidade ao Senhor. Esta é a nossa bandeira. Há pouco nós consagramos ao Senhor aqui a fidelidade dos irmãos, que mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio à dificuldade tremenda que nós temos enfrentado nos dias atuais, mas são irmãos que são fiéis ao Senhor. Conta-se que nos tempos perigosos, em que os mares eram povoados por piratas, e foi pelos mesmos aprisionados o navio, no qual viajava um sacerdote chamado Vicente de Paula. E depois de sofrer bastante nas mãos dos piratas, foram aqueles tripulantes vendidos como escravo, inclusive aquele sacerdote. E esse sacerdote, ele foi vendido como escravo para o médico maometano. Inteligente e bondoso como era, Vicente de Paula logo conquistou o coração do seu senhor maometano, que lhe ofereceu liberdade e uma vida cheia de honras, para que ele se tornasse um maometano. O sacerdote Vicente de Paula estava lá, diante dessa oferta. Negar a Cristo e ganhar a sua liberdade, fama e muito mais, ou continuar cristão e sendo escravo. Qual seria a sua escolha? O que você escolheria? O sacerdote Vicente de Paula não titubeou, respondendo que preferia viver como escravo de Cristo do que renunciar à sua fé. Fidelidade ao Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aos irmãos daquela igreja, o Senhor diz: vocês são ricos, ricos na fidelidade ao Senhor. Mas o texto continua. Vejo que para uma igreja sofredora, o Senhor diz: vocês são ricos, ricos na recompensa de Deus. Vejam que o final do versículo 10, quando ele diz ser fiel até a morte, o final é: dar-te-ei a coroa da vida. Amados, esta é uma promessa àqueles que são fiéis naquilo que têm, mesmo no pouco.
Uma das causas terríveis da imobilidade da igreja hoje é sua murmuração por aquilo que não temos. Ah, se eu tivesse aquele salário. Ah, se eu tivesse naquela igreja. Ah, se eu tivesse aquele dom, aquele talento. Ah, se eu tivesse aquele carro. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Nós estamos sempre trabalhando com aquilo que nós não temos. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre, mas ela recebeu a promessa da coroa da vida por sua fidelidade ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, há uma recompensa para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu vou repetir isso para você. Você que está aí sofrendo. Você que está aí em cima de uma cama. Você que está aí aguardando o diagnóstico dos médicos. Eu quero dizer para você que você é rico, porque você tem uma recompensa prometida para você por Jesus de Nazaré. Isso significa que a nossa jornada não terminará com o nosso corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, não. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que nós receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Isto significa que o nosso choro cessará, que as nossas lágrimas serão estancadas, que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, que nós habitaremos nos novos céus e na nova terra, que nós reinaremos com Cristo para todo sempre, que nós entoaremos e celebraremos hinos triunfais, de exaltação ao Senhor da glória, que nós uniremos as nossas vozes aos anjos angelicais, aos coros angelicais. As nossas vestes serão alvas, o nosso corpo será glorificado. Seremos uma só família, seremos um só rebanho. Não apenas nos conheceremos, mas vamos desfrutar de uma profunda e interminável comunhão, porque a Bíblia diz que nós haveremos de vê-lo face a face. O nosso querido pastor reverendo Hernandes diz que ainda que usássemos todas as belas expressões do nosso vernáculo, nós não poderíamos descrever a beleza inefável do céu. Aí ele vai dizer, ainda que todos os ares fossem tintas, ainda que todas as nuvens fossem papéis, ainda que todas as árvores fossem apenas, e todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim poderíamos descrever as glórias excelsas que Deus preparou para os seus filhos. Meus irmãos, as nossas palavras são pobres demais para descrever o lugar que Jesus foi preparar para mim e foi preparar para você. As mansões da terra são casebres insignificantes demais para comparar com as mansões celestiais reservadas para mim e para você. As riquezas da terra são pobres demais para serem comparados com o tesouro dos céus. Foi por causa dessa coroa que o apóstolo Paulo declara: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Glória a vir ser revelada a cada um de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Nada pode ofuscar o brilho dessa coroa da vida que Deus preparou para cada um de nós. O nosso tesouro está no céu. A nossa coroa está nos céus. A nossa pátria está nos céus. A nossa recompensa está nos céus. E nós estamos indo para o céu em nome de Jesus. Jesus diz para uma igreja sofredora, para uma igreja perseguida. Jesus diz para a igreja de Esmirna: tu és rico. Quem dera que você e eu pudéssemos ouvir as palavras do Senhor no dia em que Ele julgar os intentos do nosso coração. Igreja do Parque Aurora, irmãos amados, eu conheço o teu sofrimento, mas tu és rico. Ricos da ousadia do Senhor, não temas. Rico da fidelidade ao Senhor, ser fiel até a morte. Rico na recompensa do Senhor, dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria encerrar com uma história. Vocês já conhecem e já ouviram essa história. O mês era 22 de fevereiro. O ano era o ano 156. O velho bispo de Esmirna era um homem de Deus chamado Policarpo. Esse homem ele foi preso. Ele foi conclamado a negar a Cristo e adorar a César em troca da sua liberdade. Ele olha e responde: há 86 anos que eu tenho servido ao meu Senhor. Ele jamais me faltou. Como eu posso blasfemar contra o rei que me salvou? E o precônsul romano persistiu: jura-me pelo gênio de César, eu tenho feras, se não mudares de ideia, serás atirado a elas. E Policarpo diz: que sejam trazidas as feras. E os algozes olham para ele e diz: se despreza as feras, e se não mudares de ideia, você vai ser queimado vivo. Enfurecidos, judeus e gentios arremeteram contra ele pedaço de madeira, a fim de queimá-lo numa fogueira. Policarpo disse que não precisava amarrá-lo no poste. Em pé, ao lado dos seus opressores, ele olha para os céus e ora: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem recebemos conhecimento de Ti, eu Te agradeço por me considerar digno nesse dia e nesta hora de partilhar do cálice do Teu Cristo entre o número de Suas testemunhas. Atearam fogo, mas o vento prolongou a agonia de Policarpo, e a espada de um soldado encurtou o seu sofrimento. Ele ouvira bem as palavras do seu Senhor: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo conheceu a primeira morte, mas jamais a segunda morte, o castigo eterno. Jamais ele conhecerá, porque ele passou da morte para a vida. Meus amados e queridos irmãos, ouça a palavra de Cristo nessa noite. Tu és rico, rico da ousadia do Senhor, não temas. Ricos da fidelidade, ser fiel até a morte. E ricos da recompensa de Deus, dar-te-ei a coroa da vida. Deus te abençoe nessa noite. Que você possa ouvir essas palavras de Cristo falando ao seu coração, sussurrando nos seus ouvidos: não temas, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Porque essas palavras
só pode ouvir quem é rico em Jesus de Nazaré. Deus te abençoe, meu irmão. Eu não conheço as suas lutas como você. Eu não sei das preocupações que têm invadido o seu coração. Eu não sei. E não conheço as suas privações. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Você é rico. Não temas. Rico da fidelidade. Ser fiel até a morte. E rico da recompensa. O Senhor olha para você e diz: eu dar-te-ei a coroa da vida. É uma riqueza que nada e nem ninguém pode roubar do seu coração. Deus abençoe aos irmãos em Cristo. Deus abençoe a nossa querida e amada igreja. Nós vamos cantar mais um cântico nesse instante. E depois nós vamos voltar aqui para orar pela sua vida, orar por cada irmão e por cada irmã. E assim nós estaremos encerrando o nosso culto de hoje. Vamos louvar ao Senhor. E aguarde aí que nós estaremos orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois eu sei que tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
pés a cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meus queridos, nós vamos orar para encerrar nosso culto. Queria agradecer a todos os amados e queridos irmãos que estão cultuando a Deus conosco. Alguns irmãos têm perguntado quando que a gente vai voltar. Falei, não sei. A gente tem que aguardar a liberação da Prefeitura de Campos e também nós temos que nos adequar às restrições que virão. Não é? Nós vamos fazer isso para que os irmãos possam estar aqui com toda a segurança possível, em nome de Jesus. Então aguarde, tá bom? O conselho da nossa igreja já tem tomado algumas providências e em breve nós estaremos retornando em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto de hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar e encerrar com a bênção apostólica. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória. Nós queremos declarar com os nossos lábios que nós Te amamos, que nós não temos outro para adorar senão a Ti, que nós não temos outro em quem confiar e em quem descansar senão no Senhor. Nós queremos Te agradecer, meu Pai, por todos aqueles que estão cultuando a Deus junto conosco. Nós queremos Te agradecer pela vida desses irmãos. Nós queremos pedir, meu Pai, que o Senhor visite a cada filho Teu nesse instante. Que o Senhor visite cada lar, visite cada família. Que o Senhor esteja visitando cada um nas suas necessidades. Que o Senhor esteja derramando graça, ministrando cura, ministrando a Tua palavra, fortalecendo a Tua igreja, edificando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, para que esses Teus filhos sejam filhos fortalecidos no Senhor, edificados no Senhor, firmados na rocha que é a palavra do Senhor. Meu Deus, nos dê uma semana abençoada por Ti, nos dê uma semana, ó Deus, de vitórias, e continue, ó Deus, derramando graça sobre os lares e as famílias dos Teus filhos. Pai, há aqueles que precisam de cura. Há aqueles, Pai, que precisam de um ânimo renovado. Há aqueles que precisam de um emprego, de sustento. Mas, Deus, a nossa maior necessidade é da Tua graça em nossas vidas a cada dia que passa. Porque a Tua graça, Pai, é melhor do que a vida. Deus, é a nossa oração, com gratidão pela vida do Teu povo que aqui congrega.
Com gratidão, Deus, pela fidelidade desses irmãos. Com gratidão pela vida da nossa querida igreja. É a nossa oração, Pai. Ministra a tua graça a cada um dos irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo repouse, ó amada igreja, sobre cada um de vós, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre esta igreja e sobre toda a igreja do Senhor, espalhados por toda a face da terra, não só hoje, mas até a volta santa, bendita e gloriosa de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Durante a semana, acompanhe sempre a live da igreja, tá bom? E em breve nós teremos notícias do nosso retorno aqui na casa do Pai. Deus abençoe a sua vida. Queria agradecer nesse instante os músicos que estão aqui, sempre com a gente. Queria agradecer os irmãos da sonoplastia, o Carlinhos, o Rômulo, o irmão Marquinho. Queria agradecer a todos os queridos irmãos e toda a nossa querida igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus.